Olá, nós estamos começando então mais um Solos Talks, um projeto da Solos Oncologia e Solos Sabin Oncologia para trazer mais informação para você. E hoje nosso convidado é o Dr. Abraão Alac. Eu sou Tereza Fernandes, sou cirurgiã geral bariátrica. Dr. Abraão, doutora Tatiane e Dr. Leonardo estão aqui conosco. Por favor, podem se apresentar. Eu sou Leonardo Calimã, sou ginecologista, cirurgião ginecológico, especialista em cirurgia minimamente invasiva. Meu nome é Tatiane, sou oncologista aqui na cidade de Juiz de Fora, Clínica Solos e Solos Sabin. Bom, meu nome é Abraão, eu sou hematologista da Clínica Solos e Solos Sabin, sou especialista na área de transplante de medula óssea e terapia celular. Então essa vai ser a nossa pauta de hoje, né? Falar de transplante de medula óssea e falar de CART-cell. Eu vou começar pedindo para a Tatiane fazer as perguntas mais do dia a dia que você ouve lá no consultório, que você precisa do apoio aqui do Abraão para poder tratar. Sim, Abraão, vamos começar de uma maneira bem básica. Gostaria que você falasse para nós o que devemos entender como transplante de medula óssea e a sua indicação na condução de quais casos. Bom, Tatiane, o transplante de medula óssea, ele tem duas vertentes. Uma é quando a gente pensa em transplante, a terapêutica substitutiva mesmo. Então, vamos dizer que a pessoa tem uma leucemia e a doença dela está na medula. Uhum. E aí a gente precisa de pegar a medula de uma outra pessoa e colocar nessa pessoa, porque a medula dessa pessoa, do doente, não está funcionando mais bem, está com câncer, que se chama leucemia. Então é uma terapêutica substitutiva, e aí a gente precisa do doador. Mas vamos dizer que essa pessoa, por exemplo, tem um tumor de testículo. A doença não é da medula. Mas você tratou com as doses convencionais de quimioterapia, e, infelizmente, esse tumor se mantém. E aí você só vê um caminho. A Tereza não te dá o caminho da cirurgia, mas você vê um caminho. Qual o caminho? Eu preciso de vencer a resistência que esse tumor tem às doses convencionais. E aí como você vai vencer? Você vai dar uma dose de quimioterapia muito alta. E qual vai ser o efeito colateral dessa quimioterapia? Matar a medula. Isso não é um objetivo, é um efeito colateral. Porque o tumor não estava na medula. E aí o que eu faço? Eu colho antes a célula-tronco desse paciente, congelo, vou lá, dou essa quimioterapia, que é uma pancada, mato o tumor e mato a medula junto. E aí eu dou outra célula-tronco depois que eu dou essa quimioterapia forte, para que ele possa ter condições de vida após essa quimioterapia muito forte. Então a gente tem duas vertentes. É aquela que a gente quer substituir, tipo, tira um rim ruim, põe um rim bom. Certo? Esse é o transplante alogênico. Não, eu quero é vencer a resistência do tumor. Então, nesse caso, e se não for um tumor da medula, a gente vai fazer o transplante autólogo. É óbvio que no transplante alogênico a gente acaba fazendo a quimioterapia em altíssima dose e vence também a resistência do tumor. Só que quando você dá uma outra medula, você conta com uma coisa que no autólogo não tem, que é o linfócito do doador, que vai te ajudar a controlar aquela doença. Perfeito. E nesse caso, Abraão, o próprio indivíduo pode ser doador dele mesmo, vamos assim dizer. Sim. E existe o caso que você precisa de um doador parente ou não. É isso mesmo? Isso mesmo. Pensa bem. Quando a doença não é da medula, certo? Tipo, como eu citei, um tumor de testículo, né? A gente pode usar da própria medula do paciente. Mas se a doença é da medula, como no caso de uma leucemia, a gente vai precisar de um doador. E aí a gente pode lançar a mão de vários tipos de doadores. Em geral e antigamente, a gente só usava os irmãos. Aí começou-se a entender mais o nosso código genético, que chama HLA. E aí, o que aconteceu? Começou-se a entender esse código e procurar doadores fora da família.
E aí veio o chamado banco de medula, que a gente tem um banco vasto no Brasil e pode lançar, inclusive, mão do banco de medula mundial. Mas aí, Tatiane, começou-se a entender melhor o transplante e descobri que se eu faço a ciclofosfamida, olha que coisa interessante, depois que eu dou a medula, não dou nenhuma imunossupressão, dou uma medula não totalmente compatível e dou aquela medicação que é tão comum da gente utilizar, que é a ciclofosfamida. Depois, eu pego aqueles linfócitos que estão todos bravos do doador que não é compatível, doido para atacar o receptor, e dou um soco nele. E aí eles ficam tontos, caem, e eu evito deles atacarem o doador. A partir dessa percepção, dessa nova forma de se fazer uma profilaxia do que a gente chama doença do enxerto contra o hospedeiro, começou-se a poder utilizar a medula com meia compatibilidade, que é o chamado transplante haploidêntico. E olha que coisa boa, todo mundo quase tem um irmão que é metade igual, o pai que é metade igual. Ampliou o leque, né? Isso De quem melhorou pode doar. demais. E aí caiu por terra aquela história assim, poxa, meu filho nasceu, vou guardar o cordão dele. Ninguém mais faz transplante de cordão. Isso daí caiu totalmente por terra. Por quê? Porque, primeiro, a gente não vai ficar desejando ruim para o nosso filho. Claro. Né? Segundo, o cordão tem uma limitação, que é o peso. Por último, poxa, essa necessidade do doador está ficando cada vez menos necessário da gente ficar enlouquecido. Quando você tem uma urgência, você usa um doador metade igual. Hoje não precisa, então, mais se preocupar com um doador compatível. Totalmente. Compatibilidade, ela não precisa. Compatibilidade, pelo menos metade compatível ainda precisa de ser. É óbvio que é um transplante mais tóxico ainda, certo? Para pessoas jovens, né? Para um idoso é muito mais difícil você fazer esse tipo de coisa, né? Deixa eu aproveitar, Abraão. Tem limite de idade para indicação de transplante? Bom, nós temos portarias que colocam para determinadas doenças até 75 anos. E é óbvio que a gente usa de várias coisas além da idade para peneirar essa possibilidade de transplantar ou não. Muito mais do que a idade, tem as condições clínicas do paciente, né? Mas, a rigor, temos portaria para a maioria das doenças até 75 anos. Por exemplo, a doença mais transplantada no mundo inteiro é o mieloma múltiplo, que é uma doença de idosos. Então, se a gente coloca a idade muito baixa, a gente quase não transplanta ninguém. E é um transplante autólogo no mieloma, paradoxalmente, apesar de ser uma doença medular. Mas se a gente pensar, e você é uma pessoa extremamente experiente nisso, porque você vive me encaminhando casos que chegam para você com uma suspeita de metástase óssea, e você fala, isso aqui não é uma metástase óssea, é um mieloma. E olha, o que a gente quer combater com isso? Muita doença extramedular, a doença óssea, a doença renal. Então, o transplante autólogo não cura o mieloma, mas aumenta a sobrevida sobremaneira. Certo? O doador, agora ampliou muito o leque, né, de doadores. Isso é interessante, porque faz muito na nossa área, né? Então, a gente tem uma curiosidade que é do leigo também. O que é o processo para essa pessoa ser doadora? Por exemplo, você tem um paciente seu que necessita, você faz um rastreio primeiro nos parentes de primeiro grau. Sim. O que essa pessoa precisa ter, até de disponibilidade? Como é que é feito o procedimento? Bom, a escolha do doador, Tereza, é um negócio extremamente importante, porque vai, inclusive, dizer para a gente qual tipo de imunossupressão a gente vai fazer, como eu acabei de te dizer. Então, por exemplo, quanto mais jovem seja o doador, melhor é para o doente. Mas eu não posso pôr o doador em risco, concorda? Sim. Né? É uma pessoa saudável que está ali disposta a doar. Então, por exemplo, um neném, mesmo que compatível, não dá para doar para um adulto, certo? Então, começa por aí. Outras coisas. Vamos supor que o doador tenha uma hepatite C. Ele não pode ser um doador por mais compatível que ele seja. Né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai juntando, mesmo num doador familiar compatível, para
ver se ele não sofre risco de ser um doador ou se o paciente não vai trocar uma doença por outra. E aí, se na família não tem um bom doador, a gente procura o doador do banco, certo? Aí eu estou entendendo que a sua pergunta vai muito também para a pessoa que quer ser um doador de banco. Primeira coisa, ser um doador no banco não quer dizer que ele vá doar a medula logo de cara. Ele vai fazer um exame de sangue que vai ter lá registrado o HLA dele. E aí, quando um doente precisa... Uma assinatura que é uma fica registrada, assinatura né? genética no banco. E aí, quando precisa, lá no INCA funciona um centro que vai juntar os dados que a gente manda do paciente com dados de todos os doadores e vai falar assim, lá no Paraná tem uma pessoa que pode ser doadora. Mas vamos supor que quando essa pessoa fez o cadastro no banco, ela não tinha doença nenhuma. E depois ela adoeceu. É uma outra realidade, então tem que se buscar esse doador, fazer todos os exames nele de novo, para saber se ele pode ser. Nos hemocentros que acontece isso? O cadastro do doador, que é um banco público, ele é feito nos hemocentros. Mas, por exemplo, nós lá na Solos, né, temos a necessidade de um doador, nós vamos cadastrar o nosso paciente lá na Solos, no banco, e eles vão fazer essa pesquisa sem custo nenhum para o paciente, para a clínica, e é óbvio que tem um custo, e isso é caro, que é pago com os nossos impostos. Por isso que tem que ser uma coisa feita com muita responsabilidade, e até mesmo quem vai doar. Porque um exame de HLA não é um exame barato. E pensa você fazer isso em série para ter um banco representativo na população. Isso é uma coisa muito cara. Por isso que o banco de cordão está sendo desativado, porque ele é pouco usado e custa dinheiro. Isso custa dinheiro para o contribuinte, e a gente tem que lembrar disso, né? Mas quando a pessoa, seja ela da saúde suplementar ou da saúde pública, precisa, não há diferença. E olha que coisa interessante, se a gente precisar para um paciente nosso, que seja da saúde suplementar, ele vai receber essa célula-tronco colhida, sei lá, nos Estados Unidos, no Paraná, onde é que seja, gratuitamente. Isso é um trabalho fantástico que quase ninguém vê e que acontece e que beneficia muita gente. Esse doador ele tem que ser chamado novamente quando ele fez a doação e foi compatível. E aí ele é chamado novamente para coleta de novo material? Como é que funciona? Sim, ele é chamado porque ele tem que fazer testes mais profundos, inclusive toda aquela avaliação clínica dele, que eles chamam de ORCAP, para ver se ele está em condição. E aí eu queria fazer uma observação dos doadores que eu percebo. Gente, são pessoas de uma generosidade que aquilo dele você vê no rosto. É impressionante. O que acontece? Tem muito pouco centro querendo fazer coleta. E nós aqui acabamos fazendo coleta, porque a gente faz tanto coleta de centro cirúrgico, como coleta por aférese, que chama, que é como se fosse uma máquina de diálise. Tem gente que vem do interior de São Paulo, do Paraná, larga a sua vida para fazer aquela doação. Eu fico impressionado como é que tem gente assim. Que bom, né, sabe? Abraão? Nossa Senhora. Uma doação em vida, né? Pois é uma coisa em que vida. no caso do transplante de medula é possível E e é realizada, então isso é muito legal. E recente, eu vi uma coisa muito legal. Um pai que não reconhecia o filho. E aí, naquela forma de transplante haploidêntico, só restou ele. Meu Deus. E aí, A situação. tentamos coleta de sangue periférico, não foi, e aí ele teve que ir para o centro cirúrgico para colher, que é, digamos assim, uma situação mais extrema para a pessoa, né? Ir para o centro cirúrgico, fazer uma anestesia, essas coisas que vocês estão tão acostumados. Bom, ao final, ele estava se reaproximando do filho, pedindo para a gente cuidar do filho, coisa que ele nunca... Foi uma luta para ele virar doador, e ele... Aquele momento o trouxe para junto do filho. Foi transformador, né? Sim. Então você veja que coisas que a gente Para quem recebe e para quem doa, né? vivencia na medicina, e que é uma coisa legal, né?
Abraão, e fale para nós, então, dentro do contexto, vamos falar das doenças hematológicas. Em quais patologias específicas o transplante pode ser, em algum momento da evolução da doença, necessário? Quase todas. Como eu falei, a doença mais transplantada é o mieloma múltiplo, certo? À medida que os tratamentos vão melhorando, né? E você sabe muito bem da gente falar As drogas, né? de terapia-alvo, a gente vai diminuindo. Quando eu era residente, a doença mais transplantada era a leucemia mieloide crônica. Sim, eu lembro disso também. Aí veio uma medicação que inicialmente tinha as seguintes iniciais: STI. Qual que era a inicial disso? Stop Transplantation Immediately. E qual é esse remédio hoje? O imatinib. Ele pegou a doença mais transplantada em termos de transplante alogênico e praticamente a gente não faz mais na leucemia mieloide crônica. Então, à medida que os tratamentos vão melhorando, é lógico que a gente vai colocando o transplante para um outro momento. Mas também, à medida que o transplante vai melhorando, a gente vai tendo capacidade de ofertar a pessoas que antes a gente não ofertava. Verdade. Por exemplo, essa questão do haplo idêntico, quando a gente consegue fazer numa pessoa mais velha e assim por diante. Mas o mieloma é a doença mais transplantada. O linfoma, o transplante vai saindo um pouco dele, mas ainda é muito transplantado, e esses são autólogos. E a leucemia mieloide aguda vai aumentando, porque a gente vai sabendo que cada vez mais essa é um diferencial na sua terapia. E fora as doenças não oncológicas, como, por exemplo, a aplasia de medula, que para de funcionar, e aí só tem um jeito, dando uma nova medula. E nos diga uma coisa, Abraão, hoje aqui na cidade de Juiz de Fora, temos o recurso do transplante de medula óssea, serviço privado, serviço público, como é aí essa logística? Hoje, em Juiz de Fora, nós temos tanto no público como no privado, e na Solos, particularmente na Solos SEIB, nós temos condição de ofertar às pessoas algum tipo de apoio nesse sentido e levá-la até o transplante, se necessário. No nosso caso lá, para medicina suplementar, para medicina privada, mas é óbvio que nós sabemos que existem outros centros, que são centros públicos, que ofertam. Perfeito. No caso, você falou da aplasia de medula, porque eu sou cirurgiã geral, e a gente, quando ouve falar em aplasia, situações bem agudas, às vezes decorrem de medicamentos. Como é que é feito essa triagem desse paciente? Esse paciente, necessariamente, ele vai para transplante ou tem outras formas de tratamento? Se ele é jovem, a única terapia curativa é o transplante. Se ele é mais idoso, a gente até tenta a imunossupressão. E se não tem um doador, também se tenta a imunossupressão. Mas o transplante de medula é a única terapêutica curativa para a aplasia de medula grave, no caso. Abraão, você falou que às vezes é necessário o centro cirúrgico, né? Então, às vezes a pessoa está nos ouvindo e está pensando assim, mas aonde? No corpo, no meu corpo, que vai ser coletado? Então, quais são os locais assim, que normalmente é feita uma punção para você coletar a medula óssea? Bom, no centro cirúrgico, nós utilizamos da bacia, certo? Quadril, né? Bilateralmente, para puncionarmos e aspirarmos a medula óssea, né? Lembrando que a medula é um tecido não sólido, né? Então, nós utilizamos da seguinte dose, de 10 a 15 ml por quilo do receptor, não ultrapassando 20 ml por quilo do doador. Então, por exemplo, uma pessoa um receptor que tenha 80 quilos, nós vamos fazer 1.200 ml de coleta. São punções de 5 a 10 ml. Então, vão ser de 1.200 a 2.400 punções. Então, por isso que precisa estar anestesiado. Mas, em geral, a pessoa depois não sente grandes dores e, como eu falei, a gente limita a quantidade a ser coletada pelo peso do doador, porque sempre
é o doador a nossa prioridade, porque ele entrou saudável e deve sair bem. E quais seriam, assim, você mencionou anteriormente, a gente tem uma preocupação com o doador, né? Porque é uma pessoa que está saudável e que você quer manter o saudável. Que tipo de complicação, se eu posso chamar assim, esse doador pode ter após? É lógico que a gente aspira sangue, ele pode ter uma anemia, mas em geral a gente se faz exames antes para que ele esteja bem nesse sentido e possa o próprio organismo responder e produzir sangue de maneira adequada logo em seguida. As complicações que você já sabe que são inerentes a uma anestesia, e quando a gente faz uma coleta por aférese, a gente passa um catéter que é igual a um catéter de diálise, né? Que é um catéter mais calibroso. E é óbvio que quando se passa um catéter, você pode ter algum acidente na passagem desse catéter. Mas a gente se cerca de muitos cuidados para que nunca aconteça isso, né? Passamos em locais, por exemplo, a gente utiliza veia femoral, que é um local, digamos, menos nobre do que a região cervical ou subclávia. Então é um procedimento extremamente seguro, né? Sim. E existem alguns cuidados que esse doador vai ter depois, que vai ser necessário ou não? Os cuidados, basicamente, é a gente checar se o organismo respondeu bem àquela anemia instalada e vai precisar, talvez, na coleta de centro cirúrgico, de um analgésico depois. Mas, em geral, a satisfação da doação ou o alívio por já ter doado é tão grande que isso é muito menor. Não há restrição de Não, convívio, de não, atividade, nada de disso. trabalho, nada disso. Nada disso. Pelo contrário, ele até ganha uns dias para, se quiser, ficar em repouso sem trabalhar. Perfeito. Ô, Abraão, deixa eu aproveitar então que nós estamos aí falando em assuntos bastante pertinentes da parte hematológica. Nesse último ano, agora 2024, nós temos ouvido nas redes sociais, na TV, muito tem se falado sobre CAR T-cell. E muitos pacientes e a própria sociedade como um todo tem muita curiosidade em saber do que se trata, indicações. Muitos pacientes perguntam, é a cura do câncer, doutor? O CAR T é isso? Então, fala para nós o que seria essa nova terapia celular. Bom, o que a gente dispõe... A gente primeiro tem que entender uma coisa que é importante, Tadinho. É assim, existe o CAR T-cell, que é da indústria farmacêutica, e existe uma proposta do que a gente chama CAR T acadêmico, certo? Que começa a ser implementado no nosso meio. Hoje, as universidades de São Paulo, que é a USP Ribeirão, que começou isso, e hoje, junto com a USP São Paulo, eles, e em parceria com o Instituto Butantan, estão tentando colocar isso de maneira mais intensa no nosso meio, vamos dizer assim. E como eu falei, existe o CAR T-cell produzido pela indústria, né? Pela indústria farmacêutica. Não que sejam diferentes no sentido de forma de atuação, né? Só que a questão de possibilitar que essa terapêutica entre de maneira mais intensa no nosso meio passará, na minha forma de entender, por questões econômicas que faz-se necessário esse CAR T-cell acadêmico, certo? Basicamente, é um procedimento muito semelhante ao que a gente faz do transplante autólogo. Coleta por aférese, só que vai coletar linfócito por aférese e não célula-tronco, como a gente coleta no transplante autólogo. E aí depois, laboratorialmente, ele sofrerá uma alteração genética para que esses linfócitos modificados geneticamente reconheçam determinados marcadores de determinados tumores.
é uma coisa extremamente inteligente. Uhum. E aí, ao invés da gente precisar de fazer uma terapêutica mieloablativa, como a gente faz no transplante autólogo, se faz uma linfodepressão antes da pessoa receber esses linfócitos geneticamente modificados. Se promete muito, é óbvio, e é um caminho muito interessante, mas eu não vejo como o único caminho e como um caminho milagroso, certo? Certamente é mais uma arma que nós teremos, mas que diante do aparecimento do novo, não quer dizer que o que se tem de antigo se perdeu. Claro. Ainda mais diante de recursos. E veja bem, a pandemia nos mostra que existe limitação de recursos não só financeiros. Chegou a faltar oxigênio. Sim. E no CARTCEL tem uma coisa interessante, por exemplo, para se fazer o CARTCEL precisa de uma coisa chamada slot. E, às vezes, determinados países têm dificuldade de acessar esse recurso, certo? Então, em mesmo países desenvolvidos, como a França, por exemplo, eu já vi pesquisadores na França falar que tem dificuldade de ofertar o CARTCEL em termos temporais para o paciente por falta de slot, certo? E então o que acontece? A gente vai ter que saber utilizar os recursos que tem. É óbvio que a indústria farmacêutica ela é muito ágil e nos ajuda muito, e a ciência nos ajuda muito, como está acontecendo através da Universidade de São Paulo, e que eu espero que isso se espalhe mais pelo Brasil num breve tempo, mas a gente vai ter que saber utilizar o novo e o antigo, até por uma questão de recursos, certo? E não é na minha forma de entender, não é uma solução mágica. Não é uma solução mágica. E aí tem coisas interessantes que acontecem que a gente começa a aprender a trabalhar. Por exemplo, tem drogas que dificultam a coleta do linfócito. E se o paciente fez uso daquela droga antes? Certo? E se a doença é tão rápida que não dá tempo de fazer essa transformação? Então, isso tudo está se aprendendo a trabalhar. Mas hoje, o que se tem em termos de indústria é uma terapêutica que ainda tem uma baixa acessibilidade, certo? Até por questões do ponto de vista econômico. E no ponto de vista acadêmico, ela ainda não está disponível para grande parte dos pacientes. Então, é importantíssimo que os pacientes não percam a fé, vamos dizer, no que existe já bem consolidado. Até mesmo porque a gente vê, às vezes, pacientes, por exemplo, a leucemia linfóide aguda, que é uma das doenças que hoje a gente tem um marcador bem definido e um CARTCEL, claro, que atua muito bem. Tem pacientes que recidivam pós-CARTCEL e aí vão ter que fazer um transplante halogênico. Sim. Certo? Então, assim, tem uma série de coisas que, neste meio, que precisam ficar claro para os pacientes. E tem um tempo também de acompanhamento, né, para se ter know-how no manuseio dessa nova tecnologia, como várias tecnologias que nós aí hoje já são consagradas, mas que um dia foram inovação, né? Mas é óbvio que se promete ela para vários tumores, não apenas para os tumores hematológicos, e eu espero que seja mais uma arma entre várias armas que vêm se colocando e que essa doença chamada câncer, que são tantas doenças, possa ser cada vez mais bem controlada. É muito diferente, né, do nosso dia a dia, né? Mas é interessante pontuar isso, né? Porque às vezes a pessoa vê uma novidade e entende que aquilo vai ser a solução para todos os problemas e que rapidamente vai estar acessível a todos. E aí, pelo que você falou, são duas coisas aí que tem que ser bem ponderadas, né? Primeiro, a questão da acessibilidade, que mesmo tendo recurso não é tão fácil assim. E segundo é que vai, com o tempo e essa utilização e as pesquisas, né, que estão sendo implementadas é que vão mostrar, de fato, o que ficou, o que vai ser indicação para aquele procedimento.
porque a gente tem outras ferramentas muito boas, né? Sim. E isso que você ponderou também sobre a questão da doação é uma coisa que tira da gente essa ideia de que pessoas diferentes podem acabar ampliando muito a questão do doador e tudo mais, que serve para tratamento de muitas doenças hematológicas. Isso deixa para a gente muito otimismo, né? Porque a gente fica pensando, então, as coisas estão progredindo, né? A gente vê tanta doença que estaciona, você não tem muito o que oferecer e tal, mas nos últimos anos a gente viu um boom na oncologia, né, Tati? Sim. Com a imunoterapia e tudo mais. Legal. E na hematologia a gente está vendo realmente a ampliação da possibilidade de fazer um tratamento que seja bom para o paciente, com menos risco para o doador, né? Que é o que você falou muito bem, né? O doador ele não pode ter risco, né? Porque ele está fazendo uma ótima ação, né? Voltando rapidamente ao CARTICEL, no futuro pensa-se de CARTICEL não autólogo, halogênico, e aí que teria na prateleira, que seria muito fácil, né? Mas a gente não pode abrir mão de terapêuticas já consolidadas e você, Tereza, e o Leonardo sabem mais do que ninguém isso que eu estou dizendo. Precisa de ter viabilidade econômica nas coisas. Então a gente precisa pensar isso. Né? E mesmo que não seja uma questão financeira, existe uma limitação de recursos no mundo. Né? O petróleo não vai acabar. Então, usar bem usado as coisas é uma coisa que eu acho que a gente precisa de aprender também na medicina. É uma frase pesada, mas ela é real, né? Saúde não tem preço, mas tem custo, né? Sim. Então, assim, se você quer ofertar para mais pessoas, às vezes você tem que entender qual que é a condição que você vai poder fazer bem feito, que possa ajudar mais pessoas. Em vez de você fazer um que esgote todos os recursos e que vai ajudar um grupo tão diminuído. Então, assim, é difícil até para o sistema público, no caso de pesquisa da USP, entender qual que é a prioridade de eu estudar isso aqui agora, se eu tenho que estudar o tratamento para uma doença que está aí, que chega de uma hora para outra, igual a gente teve a pandemia há pouco tempo. Né? Como é que teve que se desenvolver rapidamente soluções para aquilo, né? Sim. Então, é realmente muito avançado. Eu acho que foge um pouquinho do tema, mas, assim, eu acho que eu tenho que aproveitar a presença aqui do hematologista para chamar a atenção que o sangue ainda é uma coisa que, para algumas doenças, ele é importantíssimo, a transfusão de sangue. E estimular também a questão da doação, né? Sim. Você falou da doação da medula, coisas que são bem menos complexas do que a gente imaginava. Né? Na minha cabeça é bem menos complexo. Você explicou isso de uma forma super didática. A questão da pessoa que é doadora de sangue, qual que são os critérios hoje para você ser um doador de sangue? Peso, né? Mínimo. E não ter nenhuma doença hemotransmissível, certo? Quando a pessoa vai fazer a doação, ela passa por uma triagem que pode ser que seja impedida de doar, às vezes até para proteção própria, né? E aí, na triagem, eu não sou uma pessoa que trabalha em banco de sangue, mas eu me lembro da minha formação, uma coisa que a gente que é muito necessário é o doador ser sincero, né? Ele não pode ter sido exposto a algum risco e porque quer doar, mentir, né? Então essa triagem tem um pouco disso também, mas é um ato de generosidade muito simples e que em vários momentos você como cirurgiã percebe a falta do hemocomponente, né? Porque passa, e isso é muito comum. Na época de dengue, diminui as doações porque as pessoas têm que ficar em quarentena para doar, né? Covid nem se fala, carnaval e momentos de festa, são momentos que diminuem a quantidade de doação. Então, é muito importante realmente e é um ato de generosidade, mas que deve ser feito com extrema responsabilidade. Eu lembro que, e vocês também se lembram, que nos idos dos anos 80, as doações eram remuneradas e por isso muitos usuários de drogas acabavam doando e foi um boom da transmissão do HIV por hemocomponente e hemos derivados também, né? Então, assim, e a gente sabe de pessoas importantes que acabaram se contaminando e os hemofílicos foram um grupo de pessoas que pagaram alto por isso. Então, assim, embora hoje tenha a obrigatoriedade de uma série de exames e esses exames são exames mais
tecnológicos e, com isso, mais sensíveis e específicos do que uma sorologia que se fazia no passado e que antes nem se fazia, né? A gente sabe que o doador está consciente daquele ato, que é um ato de responsabilidade para com o outro, né? É muito importante também, porque existem as falhas nos exames e... As janelas, né? Sim, e volta e meia a gente às vezes recebe. A pessoa foi fazer uma cirurgia, tomou um sangue na cirurgia e, de repente, o doador soro converteu. A gente tem que chamar aquela pessoa para que ela faça os exames para ver se não foi contaminado por aquele doador que soro converteu a posteriori, né? Muita responsabilidade na hora da gente prescrever, e a gente prescreve hoje, né? Porque nem sempre a gente da cirurgia chama o hematologista para prescrever, mas a gente percebe que cada vez menos se indica transfusão de sangue porque tem outras ferramentas, tem outros medicamentos. E isso, de modo geral, está bem acessível também, né? Nos hospitais, essas outras possibilidades de substituição. Sim, sim. E cada vez mais a gente entendendo como trabalhar com os doentes, a gente consegue, em vez de simplesmente trabalhar com um número do hemograma, a gente evitar a transfusão trabalhando, né, com questões de ser mais restritivo nas transfusões. Vocês mesmos hoje já transfundem muito menos que no passado, em que a pessoa tinha que entrar, que tinha que sair da cirurgia quase que com um exame normal de tanto sangue que tomava, né? Então, a gente vai aproveitar aqui a presença. Abraão, você quer fazer mais algum comentário, mais algum convite para as pessoas se informarem sobre o assunto? Bom, assim, dizer que nós, da hematologia na Solos, estamos à disposição, todos os hematologistas, eu posso dizer por mim e dos que demais lá trabalham, que é um grupo, estamos à disposição sempre para tirar dúvidas, servir como pessoas que podem levar uma informação consciente, que eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia se fala muito na mídia e várias formas de mídias que existem. A gente sabe que nem tudo que se fala passa por um crivo. Então, assim, a gente se coloca à disposição por uma informação, coisas nesse sentido. E dizer que, para mim, particularmente, é um grande prazer estar aqui, porque eu, recentemente, minha entrada na Solos não é de muito tempo, mas que eu descobri um grupo extremamente vivo e com uma determinação muito clara que vai no encontro do desejo de levar o melhor para as pessoas, e isso me deixa muito feliz ter encontrado esse grupo. A gente também fica muito feliz. Nós que agradecemos, né? Abraão, a oportunidade. Então, a gente está aqui encerrando mais um Solos Talks, e se você está assistindo esse projeto nosso em qualquer dos canais que a gente tem disponibilizado e tiver alguma dúvida, pode encaminhar e a gente vai estar aqui para poder responder. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todos e até o próximo.